Olá, turma! A paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre, nós estamos falando sobre Jesus, o Filho de Deus. E nós estamos conhecendo principais momentos que foram muito importantes na vida e no ministério do Senhor Jesus. Na aula passada, nós falamos a respeito do batismo de Jesus. O momento em que ele iniciou o seu ministério foi um marco muito importante, porque ali ele estava assumindo publicamente um compromisso de ser filho de Deus e de ser obediente ao seu chamado. Bem, nós aprendemos que ele foi batizado. No momento em que ele foi batizado, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu na forma de uma pomba e pousou sobre ele. E uma voz do céu veio dizendo: "Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, ou em quem eu me alegro." A partir dali, nós vamos conhecer um pouquinho mais a respeito do ministério de Jesus. Bem, para a gente poder entender, é o seguinte: a mensagem de salvação, ela tinha que chegar a todo mundo. Por isso, era necessário que mais pessoas conhecessem dessa mensagem e pudessem transmitir ela a outros lugares. Então, Jesus, ele precisava de pessoas que pudessem segui-lo e poder aprender com ele. Ele precisava de discípulos. E é aí que é o título da nossa lição. A nossa lição hoje tem como título: Jesus escolhe os seus discípulos. Mas vamos lá. O que é um discípulo? Você sabe o que é? Discípulo nada mais e nada menos do que um seguidor. Aquele que aprende e põe em prática aquilo que ele aprendeu. Seja um ensinamento, uma doutrina, ele vai aprender, ele vai seguir essa doutrina ou esse ensinamento. Então, Jesus precisava de homens que pudessem aprender a respeito da mensagem de salvação ao mundo, pudesse segui-lo e pudesse compartilhar também com outras pessoas aquilo. Tanto que mais para frente, os discípulos eles são chamados de apóstolos. Apóstolos são aqueles que ensinam alguma coisa, aqueles que ministram. Então, Jesus precisava de homens que fossem seus discípulos, que pudessem aprender com ele. E para ele tomar uma decisão tão importante como essa, de escolher pessoas que estariam próximos a ele, que fossem aprender mais sobre essa mensagem tão importante, ele fez a melhor das atitudes que alguém pode ter. E são as atitudes que nós devemos ter antes de uma tomada de decisão na nossa vida. Vamos abrir a nossa Bíblia? Vamos descobrir o que Jesus fez para poder escolher esses discípulos? Vamos lá, ó. A gente vai abrir a nossa Bíblia em Lucas. Vamos lá, abre a Bíblia. Lucas, capítulo 6. Tá aberta aqui a minha Bíblia. Se você esqueceu da sua Bíblia, tudo bem, né? Pausa o vídeo. Vai lá buscar. Foi? Já voltou? Nossa, que rápido, pegou a Bíblia rapidinho, estava perto de você, né? Então, vamos lá. Lucas, capítulo 6, e a gente vai ler o versículo de número 12. Hoje a gente só vai ler esse versículo, tá bom? Juntos é só esse versículo, mas depois você pode ler toda a história no final desse vídeo, tá bom? São poucos versículos, tá? O versículo número 12 diz assim, vamos lá. E aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Olha o que Jesus fez para essa tomada de decisão tão importante de escolha dos seus discípulos. Jesus, ele foi orar, buscando a direção do Pai para poder escolher esses discípulos. A Bíblia diz que ele orou a noite toda buscando. E na manhã seguinte, ele tinha as pessoas certas para poder escolher como seus discípulos. Vamos lá. A Bíblia diz que Jesus escolheu 12 discípulos. Nos versículos 14 e nos versículos 15, a Bíblia vai dizer que foram essas pessoas, ó. Vamos lá. Vamos ver se você lembra de algum deles, hein? Pedro, André, Tiago, João,
Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, um outro Tiago, que era o Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão e Judas. Foram esses os 12 discípulos de Jesus. Eles quem foram escolhidos. E a Bíblia diz que eles não eram homens que eram estudados, homens de grandes cargos no templo. Não, eram pessoas simples, humildes. Alguns deles eram até mesmo pescadores. Pescadores de peixe mesmo, como a gente encontra na praia, né? Eram pescadores, eram pessoas simples que abriram mão dos seus trabalhos, abriram mão das suas vidas e foram seguir a Jesus. Olha que compromisso lindo que eles assumiram com o Senhor Jesus. A Bíblia diz que eles foram muito companheiros e amigos de Jesus. Eles presenciaram momentos de alegria, momentos de grandes milagres, momentos de muito sofrimento, de perseguição também, que tanto o Senhor Jesus quanto eles que estavam ensinando ao povo o arrependimento, a conversão de seus pecados, eles também sofriam perseguição. Porém, nós temos como destaque 3 discípulos que foram muito importantes, que com certeza você já ouviu falar muito sobre eles na igreja. Nós ouvimos falar muito de Pedro, Tiago e João. Tanto que tem até um corinho muito antigo que fala Pedro, Tiago e João no barquinho, né? Todos nós conhecemos esse corinho. E eles eram 3 discípulos que acompanhavam Jesus de uma maneira mais íntima. Eles sempre estavam em momentos muito importantes. E um deles era ainda mais chegado, era um discípulo que era um discípulo amado por Jesus. Tanto que na última ceia, na última Páscoa em que Jesus estava com os seus discípulos, esse discípulo ele ficou encostado assim no peito de Jesus, só ouvindo Jesus falar. Esse discípulo era João. João era um discípulo muito amado por Deus. Tanto que quando Jesus subiu ao céu, foi ao céu, os discípulos que ficaram se tornaram apóstolos e continuaram pregando a respeito do amor de Jesus, a respeito dos seus milagres e a respeito da salvação que veio através dele. Eles abriram o caminho para que o evangelho chegasse em outros lugares, não ficasse somente em Israel, chegou a vários outros lugares. E Pedro, ele se tornou o principal líder da igreja em Jerusalém. Olha que responsabilidade tão grande que esses discípulos tiveram. Se você também quer se tornar um discípulo de Jesus, basta você aceitá-lo como seu suficiente Salvador, abrir o seu coração, estar disposto a obedecer o que o Senhor quer para você. Não vai ser uma vida fácil, não vai ser uma vida só de alegrias, só de bênçãos, mas tenha certeza que o Senhor Jesus ele estará contigo em todos os momentos. Ele vai ser o seu companheiro, ele vai ser o seu amigo e com certeza você receberá um galardão e uma bênção muito especial da parte de Deus por obedecer a sua voz. Bem, essa é a nossa aula de hoje. A gente só veio conhecer aqui a respeito dos discípulos de Jesus, o momento em que ele escolheu eles. E nós encerramos por aqui. A nossa missão, a nossa senha é o clássico Pedro, Tiago e João no barquinho. Essa é a nossa senha, que vale mais 20 pontos extras. Basta você mandar mensagem no privado para a irmã Sandra. Não ela no grupo dos pais dos juniores, não, tá bom? Manda lá no privado, que é a nossa senha secreta, tá ok? Gente, fiquem com Deus. Uma semana abençoada para todos nós. Nós nos vemos no próximo vídeo, na próxima semana. Abraço virtual. Fiquem com Deus.